Muito bem, vamos continuar aqui então, falando sobre esse componente importantíssimo que eu quero que você veja aí na tela, que é a CPU. Então, o processador, chamado de CPU, porque é a unidade central de processamento, Central Process Unit, é o principal componente de hardware. Você chama o computador de computador. Por quê? Porque ele computa, ou seja, ele calcula. Computar é calcular. E quem é que calcula as coisas no computador? A CPU, o processador. Tá? Então, a finalidade do computador é calcular. E quem calcula? A CPU. Então, quem é o componente mais importante? Claro que é a CPU. Olha lá então. Ele faz o controle total do micro no sentido de computar, de processar. Tudo é feito ali na CPU. E aí nós precisamos ver alguns componentes da CPU, muito importante, vira e mexe, isso aqui cai em prova e quando ele fala assim, componentes da CPU, você tem que conhecer esses principais componentes. Nós temos aqui o clock, o relógio. Esse camarada é o responsável por determinar a frequência do processador. E essa frequência diz respeito à velocidade com que o processador vai calcular as coisas. As instruções são calculadas a uma velocidade que é determinada por essa frequência. E aí nós temos que conhecer o que é a frequência no processador. A frequência diz respeito aos ciclos por segundo, que é medido pela unidade Hertz. E aí nós temos gigahertz, né, que é, hoje em dia, a velocidade com que os processadores estão calculando, estão processando, né, na faixa dos gigahertz. Então, os processadores atuais, modernos, calculam a 2, 3 GHz, quase 4 GHz. Dizem que não é possível você construir computadores que ultrapassem esses 4 GHz pelo fato do aquecimento do processador. Não existe ainda uma tecnologia que consiga resfriar, refrigerar o processador para que ele calcule a uma velocidade maior. Não existe nenhuma substância, nenhum material que construíram que resista ao aquecimento e também não existe um sistema de refrigeração da CPU para que ele consiga aumentar essa velocidade. Então o que eles fizeram? Vamos, ao invés de aumentar a velocidade, dividir os núcleos de processamento, porque aí a gente faz mais tarefas ao mesmo tempo e mantém a velocidade alta. E aí eles foram criando os processadores de mais núcleos, né? De dual core, quad core, octa-core, não sei o que, e aí vai aumentando os núcleos e aí vai ficando cada vez mais veloz. Mas não é porque aumenta a velocidade, aumenta a quantidade de hertz, não. Aumenta a quantidade de tarefas que você faz ao mesmo tempo. E aí a gente sempre está executando várias tarefas ao mesmo tempo e ele faz então tudo mais rápido. Vamos lá então. Nós temos aí outro componente que é a unidade de controle, a UC. A unidade de controle é responsável por carregar os dados que estão na memória principal para serem processados lá na CPU. Então, muito importante, ela pega então os dados que estão na memória principal e traz esses dados para dentro da CPU para serem então processadas e calculadas pela próxima componente aqui, que é a unidade lógica e aritmética, responsável por fazer os cálculos matemáticos, aritméticos e lógicos, né? Fazendo aí a verificação, né, e testes lógicos de verdadeiro ou falso aí. Ele fica 2 mais 5 é então um cálculo aritmético. E 2 diferente de 5, um cálculo lógico. Então esses são componentes importantíssimos da CPU. Lá dentro da CPU nós temos ainda um outro componente muito importante, que é um tipo de memória chamado registradores. É uma memória muito pequena, instantânea, ultra rápida, que serve para quê? Para fazer o cálculo imediato lá da unidade lógica aritmética. Ele pega um dado aqui, pega o dado ali
e aí faz o cálculo imediato. São os registradores, uma memória extremamente rápida, mas uma memória muito pequena, para aquele dado imediato ali, tá certo? Registradores. Olha lá então. Nós temos também um outro componente que está lá dentro da CPU, que é a memória cache, uma memória intermediária, uma memória muito maior do que os registradores, é um pouco mais lenta que os registradores, mas é também uma memória muito rápida, muito mais rápida do que a memória principal, que é a memória RAM. Então esses são componentes da CPU. Temos também agora, saindo da CPU, então o que nós vimos? Vimos a CPU. Vimos características da CPU, vimos os componentes da CPU. Mas aí a gente precisa falar sobre mais uma outra característica sobre processamento. Nós vimos que a CPU é a unidade central de processamento, vimos características e componentes dela, mas vamos ver que para processar nós precisamos de memórias, além dos registradores e além da memória cache. E vamos ver alguns outros tipos de memória. Olha lá então, nós estamos falando da memória principal. A memória principal é uma memória acessada diretamente pelo processador e nós temos a memória RAM, que é essa memória principal. Você está vendo aí as várias gerações de memórias RAM, né, de chips de memórias RAM que nós tivemos ao longo da história, e ela é a memória principal. É uma memória volátil, ou seja, os dados que estão armazenados nela são, então, apagados quando o computador é desligado. E você tem que carregar tudo de novo. Você estava com um arquivo lá aberto, desligou o computador. Aquele arquivo vai ter que ser carregado de novo. Por quê? Porque os dados são limpos ali, são apagados da memória principal. Tá? Muito bem, olha lá. Fazendo aí um resumo dessas memórias, eu quero que você entenda o seguinte. Vou fazer aqui um resumo mostrando uma analogia culinária. A memória RAM é como se fossem as panelas. Você cozinha nas panelas e ali você põe a grande quantidade de alimentos na panela. É como se fosse a memória RAM. Você tem memória RAM de 4, 8, 16 GB. Ali você joga os arquivos que são carregados para serem processados. Você abre um arquivo, abre um vídeo enorme, né? Você abre um áudio, quer dizer, são dados, bastante dados que você coloca na memória principal, na memória RAM, como se fosse a panela. Você cozinhou, todo o alimento está ali na panela. Só que você vai e pega a panela e come na panela? Não. O que você faz? Você serve, né, à mesa, colocando nas tigelas, nas travessas. Olha lá então. Então, é como se fosse a memória cache. Você tira os dados da panela, coloca na mesa, lá nas travessas. Olha que bonito ali. Tá tudo organizado ali na mesa, né? Tudo bonito pra gente comer. Mas você come na travessa? Não, você não come na travessa. Você põe a comida onde? No prato. É como se fossem os registradores. Ali você vai comer. É no seu prato que você vai comer a comida. Agora olha essa analogia para você entender. O que é memória RAM, o que é memória cache e o que é registradores. Para você entender que, como se fosse a memória RAM, onde você põe uma grande quantidade de dados para serem processados. Mas quando vai processar mesmo, isso tem que ir para a memória cache, que é uma memória intermediária. Aquilo que vai ser essencial para ser processado. Só que o que é calculado imediatamente fica onde? Nos registradores. Então entenda essa analogia para você entender o funcionamento aqui das memórias. E essas três memórias, memória principal, memória cache e registradores, são memórias de processamento. São memórias voláteis. Os dados são apagados, não ficam armazenados definitivamente, permanentemente, né? Não são dados persistentes, são voláteis, ok? Muita atenção nisso daqui, essa é uma parte muito importante. Nós vimos a parte de processamento do computador. Agora olha lá na tela. Vamos falar agora sobre outras memórias e vamos falar sobre a memória ROM. Read Only Memory, uma memória somente leitura. Essa é uma memória que é acessada pelo processador, é importante saber isso. Quando você liga o computador, ele acessa isso aqui, mas é usada na inicialização do sistema.
e também na configuração do sistema. E é uma memória não volátil. Nessa memória ficam alguns firmwares, que são softwares de gerenciamento direto do hardware. Firmware é um software de gerenciamento do hardware, tá? Firmware não é hardware, firmware é software. Só que não é um software comum, é um software de baixo nível, um software de controle direto do hardware. Olha alguns desses firmwares que nós temos lá na memória ROM armazenado. Nós temos a BIOS, Basic Input Output System. Ela é responsável pelo carregamento do sistema operacional. Isso significa o seguinte: quando você aperta o botão para ligar o computador, o processador acessa a memória ROM, busca na memória ROM a BIOS, que vai então fazer o carregamento do sistema operacional. BIOS não é a memória ROM, que hoje em dia, vulgarmente, popularmente, as pessoas falam, tá na BIOS. Ele está falando de quê? Da memória ROM. Então, eles estão chamando a memória ROM hoje em dia de BIOS. Cuidado com isso. Memória ROM é memória ROM. BIOS é um sisteminha que está lá dentro da memória ROM. Antigamente, eles chamavam a memória ROM de CMOS ou CMOS, CMOS, porque era o tipo de chip que a Motorola fez para a criação dessa memória ROM. E aí chamava então a memória ROM de CMOS. Aí hoje em dia chama a memória ROM de BIOS, o que está errado. Mas sim, prova que aí você já sabe que eles estão usando de uma maneira vulgar, né? De uma maneira popular. Olha lá então, temos também o Setup, que é um firmware de configuração da placa-mãe. E por fim nós temos o POST, que é o Power On Self-Test. Esse aqui é uma verificação que o computador faz quando está sendo ligado para verificar se há todos os componentes de hardware necessários para a inicialização do sistema, como memória ROM, memória RAM, como um teclado, essas coisas assim. Ele faz essa verificação e avisa o usuário caso falte alguma coisa. Tá? E às vezes é até engraçado, ele vira lá, né, alguns sistemas antigos de POST, eles têm assim, ele faz a verificação e detecta que não está presente o teclado. E aí ele fala logo embaixo, né? Teclado ausente. Pressione F1 para continuar. Como assim? Se não tem teclado, como é que eu vou pressionar F1? É um erro que tinha, né? E isso existe em algumas placas-mãe e vem com esse erro aí, tá bom? Vamos lá. É coisa xing-ling, né? Nós temos também as memórias chamadas memórias secundárias, que são memórias não acessadas diretamente pela CPU. Então, a CPU não acessa esse tipo de memória. Os dados dessa memória têm que ser carregados para a memória RAM, memória principal. E aí sim a CPU acessa essas memórias. São memórias de armazenamento. Importante colocar aí, né? São memórias de armazenamento. Ok? São memórias persistentes, são memórias de massa, né? Que chamam assim, por quê? Porque de grande volume. Ah, mas a memória RAM é grande volume, é 8 GB? Sim, mas quando você vai para uma memória dessa, você tem memórias de terabytes e não de gigabytes, tá legal? Vamos lá, vamos conhecer alguns tipos e é importante saber que nós temos aí as memórias magnéticas. Importantes aqui, já caiu em prova fazendo uma relação entre essas memórias secundárias e memórias de armazenamento. Nós temos aí as memórias magnéticas. São memórias que utilizam o magnetismo para armazenar e representar os dados. E quem são essas memórias magnéticas? Nós temos o grande, famoso e antigo disco rígido. Os primeiros discos aí. Rígido por quê? Porque esse prato que armazena os dados é um prato de metal. E aí nós temos cabeças de leitura, que fazem a leitura, braços mecânicos, que são esses braços aqui, né? E a memória cache do disco rígido, que é uma memória intermediária do disco rígido. Por quê? Porque ele carrega dados daqui, coloca aqui na memória cache, e aí isso vai ser acessado então pelo processador, né, que vai carregar, vai carregar para a memória principal, que é a memória RAM, tá? E existe então a transferência interna
entre o prato e a memória cache e a transferência externa do disco aqui, da memória cache do disco, para a memória principal. Então essa é a transferência externa. E nós temos exatamente as gerações desses discos rígidos. E que o que diferencia principalmente essa velocidade de transferência externa. Nós tivemos o paralelo ATA, né, e nós tivemos o serial ATA. O paralelo ATA, o PATA, também chamado de IDE, era a interface aqui IDE. E aí depois nós tivemos a interface SATA, né, a interface de conexão do disco rígido com a placa-mãe. E a geração SATA é uma geração mais moderna, né, um HD mais moderno. Mas nós tivemos também as memórias magnéticas, que eram os disquetes, os antigos disquetes, né? E, inclusive, o último disquete era o 3,5 polegadas com 1,44 megabytes de capacidade. Hoje em dia, dificilmente você encontra uma questão de prova com esses disquetes, mas antes você tinha que saber, né, a capacidade. E eram discos flexíveis, por quê? No HD, nós tínhamos os discos de metais, né, que eu mostrei. Aqui no disquete, esse disco fica aqui dentro dessa caixinha e é um disco flexível como se fosse uma folhinha de raio-x. Nós temos também as memórias óticas, que são as memórias que usam a superfície que refletem luz para representar os dados. Aqui a leitora, ela joga o laser e lê então esses dados que estão então queimados, né, aqui gravados na mídia ótica. Nós temos várias mídias óticas e aqui é importantíssimo você memorizar essas capacidades, porque questões em prova já presumem que você sabe qual é a capacidade e eles não vão falar. Várias questões não falam, eles já acham que é um pré-requisito você saber. Então olha só quais são. Nós temos o CD com a capacidade de 700 megabytes, temos o DVD com a capacidade de 4,7 gigabytes e temos o Blu-ray com a capacidade de 25 gigabytes. Bom, o que você precisa saber é que aqui são as capacidades padrão. É claro que essas mídias têm a dual layer, a de dupla camada, mas aí já é outra história e em prova eles não cobram isso, eles cobram a capacidade padrão do negócio. Olha lá então, é importante saber que na mídia ROM, ou CD-ROM, DVD-ROM, ele já é gravado de fábrica. A mídia R é gravável, ou seja, você pode gravar inclusive com multi-sessões, ou seja, você fazer várias inserções, mas ele só grava uma vez no espaço vazio. Naquele espaço vazio ele só grava uma vez, não grava de novo. Mas você pode inserir várias vezes aonde ainda tem espaço. E nós temos o RW, que é regravável. Ele permite apagar o que você já gravou e gravar por cima. Tá? Então, regravável. Isso é importante saber, né, essas diferenças entre essas mídias. E temos a RAM, que é uma memória de memória ótica que é aleatória. Ou seja, ela não é aquele espiral que você vai gravando necessariamente na sequência. Muito usado em algumas filmadoras esse tipo de mídia, tá? Nós temos, por fim, as memórias eletrônicas, que são as memórias que usam agora chips integrados, circuitos eletrônicos integrados para armazenamento, que é a chamada memória flash, tá? Memória flash. E aí nós temos isso em pendrives, nós temos na nova geração de discos, que é o SSD, e nos cartões de celulares com micro SD. Vamos falar um pouco sobre o SSD, para finalizar então, que é o Solid State Disk ou Solid State Drive, que é o disco de estado sólido. Esse tipo de disco, ele então usa memória flash, é a memória FEPROM, a memória flash, que tem uma maior velocidade de acesso, consome muito menos energia e permite a troca quente, ou seja, você tirar um disco desse e colocar no computador com ele em funcionamento. Claro que não pode ser o principal, né? Mas ele já reconhece isso
tá, com o computador em funcionamento. São discos extremamente resistentes, porque eles não têm os pratos mecânicos lá que giram e tudo mais, e eles são mais econômicos e muito mais rápidos. Essa é a nova geração de discos que estão substituindo os HDs. Então os novos notebooks, ultrabooks já estão vindo com SSD. Tá? É uma coisa bem interessante. Os computadores vão ser muito mais resistentes, vão ser muito mais rápidos, tá? Estão sendo cada vez mais rápidos e mais econômicos, né? Economiza mais energia, a bateria dura mais por causa disso, tá certo? Muito bem, então com isso fechamos esse curso, um curso rápido, um curso aí que fala sobre hardware, tipos de computadores, evolução do computador, que é o que vai cair na sua prova, é o que está no seu edital. Eu desejo você uma excelente prova e eu te vejo lá na sua aprovação. Até lá!